Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos conhecer os produtos notáveis. Por que o nome produtos notáveis, pessoal? Inicialmente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Por que chama de produtos notáveis? É porque você não precisa desenvolver toda a multiplicação para encontrar o resultado. Veja como esse primeiro produto notável chamamos ele do quadrado da soma de dois termos. É simplesmente o seguinte: eu tenho um número x somado com outro termo 2 ao quadrado. Qual é o resultado dessa potência? Como podemos resolver essa potência? Quando você tem uma soma dentro do parênteses elevado ao quadrado, isso aqui, pessoal, é considerado o primeiro termo. Aqui é um polinômio, pessoal. Chamamos de primeiro termo. E esse daqui é o segundo termo. Ele pode vir assim. Ele pode vir também x mais y. Dois números que a pessoa não conhece, né? Elevado ao quadrado. O que eu quero que vocês entendam aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, que quando tiver essa regra assim, tem uma maneira de responder. O que significa isso aqui? Significa esse número somado com esse, multiplicado por esse e por esse. Veja só, se o que significa 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é como se fosse 2 vezes 2. Então, isso daqui, vamos pegar isso aqui, ó. É como se fosse x mais y multiplicado por ele mesmo, x mais y. Para a gente responder isso aqui, eu vou apagar tudo para a gente desenvolver. Veja só. Vou pegar um exemplo aleatório. X mais y elevado ao quadrado. É como se fosse x mais y vezes x mais y. Isso aqui é igual a quanto? Veja só. Quando você vai fazer uma multiplicação assim que está dentro do parênteses, você tem que fazer assim, ó. Esse x multiplicado por esse x multiplicado por y aqui, e depois pego esse y aqui, ó, vou multiplicar por esse e vou multiplicar por esse. Vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. Vou pegar o pincel verde aqui, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Ia ficar x vezes x é como se fosse isso aqui, ó. X vezes x. X vezes x, a gente não acabou de dizer que é a mesma coisa que x ao quadrado? É a mesma coisa de 2 ao quadrado, 2 vezes 2. A diferença é que a gente está passando desse para esse, então fica x ao quadrado. E x vezes y vai ficar x, y. Agora, a gente vai pegar o y aqui e multiplicar por x. Observe que se você pegar esse y e multiplicar por x, é como se fosse x multiplicado por y. Então, eu vou colocar assim, ó, x, y. Por quê? Porque você vai entender que esse aqui é o mesmo termo que esse. Dá para juntar os dois. Mas esse vezes esse. É como se fosse y vezes y, que vai dar y ao quadrado. Y ao quadrado. Se você verificar, você pode juntar esse e esse. Ou seja, vai ficar x ao quadrado, que é isso aqui, ó. A soma desses dois aqui vai ficar mais 2xy mais y ao quadrado, que é isso aqui. Vejam só, para você não fazer toda essa parafernália aqui, eles querem que vocês façam da seguinte maneira. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Se eu tenho x somado com y ao quadrado, eu vou pegar
o quadrado do primeiro termo. Qual é o primeiro termo? X ao quadrado. X, o quadrado do primeiro termo fica x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, x, o segundo termo, y, mais o segundo termo ao quadrado. Pronto. Tá vendo que isso aqui é a mesma coisa disso aqui? A regra é, vamos lá de novo. Vamos agora tentar com os valores para você entender melhor. Veja só, eu tenho aqui 3 valores. Separa qual é o primeiro termo. O primeiro termo é esse, vou separar de vermelho. E de verde, o segundo. Veja só. Agora vamos fazer a regra que eu ensinei. O quadrado do primeiro termo, vou pegar o 2x elevado ao quadrado, mais 2. Vou fazer esse 2 aqui de outra cor. Mais 2 vezes. Essa aqui é a regra. O quadrado do primeiro termo. Tá vendo? O quadrado do primeiro termo somado com 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 4, mais o quadrado do segundo termo. Segundo termo. Essa é a regra. Ou seja, isso aqui ao quadrado é como se fosse 2x vezes 2x, que vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Você repete a base e soma os expoentes. Ou seja, aqui fica 4x ao quadrado, somado com 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16, mais 16x, o x aqui, ó, somado com 16. Pronto, tá feito aqui a regra. Vamos agora tentar fazer de forma direta para não precisar parar. Vamos lá. O primeiro termo é esse aqui. E o segundo termo, os termos são separados, pessoal, pela soma. É esse aqui. Então, você vai pegar o quadrado do primeiro termo é y ao quadrado, mais 2 vezes, esse 2 sempre vai ter 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, somado com o quadrado do segundo termo. Isso aqui vai acabar dando y ao quadrado, não tem como juntar com ninguém, mais 2 vezes 2, 4. 4x y mais 4x ao quadrado. Ou seja, é simples, é uma forma padrão. Aqui agora, vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Ó, observe, o primeiro termo é o quê? 2. O quadrado do primeiro termo, nunca esquecer, somado com 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Como tem mais de uma letra, eu boto assim entre parênteses, pessoal, e bota o ao quadrado. Vai ficar aqui, ó, 4, 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24, mais 24, x, y, esse x e y, mais 6 ao quadrado é 36, x ao quadrado, y ao quadrado. Tá vendo como é simples? Trouxe 3 exemplos para vocês entenderem melhor. A regra é a seguinte. O nome da regra é quadrado da soma de 2 termos. A gente vai ficar por aqui. Algumas atividades vocês respondem com esse. Eu posso então, pessoal,
E se aqui, vamos continuar com a nossa atividade, e se aqui fosse negativo? Vamos então conhecer o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, temos um termo aqui e outro termo aqui. A diferença agora é que é um sinal negativo. Com o sinal negativo, pessoal, vamos aqui, ó, pegar o x e o y. O que é que você vai fazer? Isso aqui elevado ao quadrado é como se fosse x menos y vezes x menos y. Se você pegar isso daqui, você não precisa fazer. Você vai apenas desenvolver aquela regra que eu falei. Só que agora tem um menos aqui. A única coisa que vai mudar é isso aqui, ó. No livro de vocês tem isso. É aqui, ó, que quando você multiplica 2 vezes o primeiro e o segundo termo, você vai botar um menos em vez do mais. Mas no segundo termo continua positivo, só muda esse sinal de 2 aqui. Como? A regra é o quadrado do primeiro termo. Agora, como tem um menos aqui, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Deu para perceber? Vamos então fazer os exemplos. Aqui temos 3 exemplos. O primeiro termo, o quadrado do primeiro termo, menos, porque o sinal aqui é menos, se fosse mais ia ser mais esse sinal, 2 vezes, sempre botando 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo, 2y, mais o quadrado do segundo termo, que seria y ao quadrado. Quando for analisar, vai ficar x ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado. Vamos agora para esse exemplo. 4y é o primeiro termo. Então, vamos pegar o quadrado do primeiro termo menos, porque aqui tem um sinal de menos. Só muda esse sinal. 2 vezes, sempre a regra é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo sem um sinal, porque o sinal já está aqui, ó. Mais, continua mais, o quadrado do segundo. Por quê? Porque é o quadrado do segundo termo. O quadrado desse termo aqui. Que vai dar... Vamos desenvolver isso aqui. 4y ao quadrado é como se fosse 16y ao quadrado. Menos 8xy mais x ao quadrado. Para finalizar nossa aula, vamos terminar com essa última aqui. Agora, ó, primeiro termo, segundo termo. Sempre é o quadrado do primeiro termo. Como o sinal aqui é negativo, aqui fica menos. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Observando, nossa conta vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado, perdão, tem que elevar, olha aí uma coisa errada que eu fiz. Tem que elevar o 2 também ao quadrado, tá vendo? Tem que elevar, vai ficar 4x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24. X vezes x vai ficar x ao quadrado. Quando você multiplica 2x, um x multiplicado pelo outro vai ficar x elevado ao quadrado. Quando é para somar, você vai mudar assim, ó, x mais x vai dar o quê? 2x. Já na multiplicação, você vai fazer x ao quadrado. E por fim, ainda tem esse y aqui, ó. Y mais 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado, y ao quadrado. Essas duas regras que eu quero que vocês entendam para fazerem atividade. Temos outra aula para explicar outra
outro produto notável, outra regra, mas fique com essas duas. Obrigado a todos e até a próxima.